Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Magomed Ankalaev, o possível próximo adversário de Alex Pereira ou Alex Poatan. E por que é o possível próximo adversário? Bom, porque o primeiro do ranking, que é o Iri Prochazka, o Poatan já venceu, ele já venceu, acabou de vencer o terceiro do ranking, que é o Jamahal Hill, já venceu o Blachowicz, que é o quarto, e o quinto, que é o Rakic, acabou de perder do Prochazka. Então, o único nome que sobra é o Magomed Ankalaev, que já era um nome cogitado para disputar o cinturão há muito tempo, então ele deve ser o próximo adversário, a não ser que passem o Prochazka na frente dele. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o Ankalaev, se não for o próximo, é o segundo da fila, então é muito provável que ele acabe enfrentando o Poatan, e se eu pudesse escolher, eu acho que o mais justo seria o Ankalaev disputar, porque o Prochazka acabou de ter a oportunidade dele, apesar de eu gostar muito mais do Prochazka do que do Ankalaev, porque eu acho o Ankalaev um lutador bem chato de assistir. Mas, enfim, como vocês sabem, eu sempre trago aqui a minha opinião independente se eu gosto ou não gosto de alguém. Então o Ankalaev não é um cara que eu gosto, não é um cara que me atrai na hora de assistir ali, porque só faz luta chata, então, cara, não gosto, não queria ver ele como campeão, nem nada do tipo, mas vamos aqui ser imparciais, ser justos. Então vamos lá falar desse cara que é o segundo do ranking. Bom, basicamente, antes de entrar no estilo de luta dele, mostrar detalhe por detalhe, eu quero só dar uma introdução para vocês. Ele venceu a última luta contra o Johnny Walker, lembrando que ele tinha enfrentado o Johnny Walker, a luta foi um no contest, na revanche ele acabou vencendo, ganhou o bônus de performance, um belíssimo nocaute. Ali aquela luta foi legal, né? Aí beleza, não tive nenhum problema com ela. E ele já ganhou outros bônus no passado, né? E todos em nocautes, inclusive. Ele ganhou um bônus quando nocauteou o Cutelaba, ganhou um bônus quando nocauteou o Dalshalu Jambula e mais pra trás quando ele nocauteou ali o Martin Pratinho. Então, assim, ele é um cara que tem uma trocação muito boa, tá? Claro, não é o nível do Poatan, isso, né, vai ser óbvio para qualquer lutador que eu falar aqui, mas ele tem sim uma trocação muito boa. Ele é um cara que contra-golpeia bastante, então ele é muito bom defensivamente, não é um cara que se expõe demais, então realmente dá pra ter jogo contra qualquer trocador, mesmo contra o Poatan ele consegue se virar bem. Claro que se ele quiser só trocar, bem provável que ele perca, mas ele tem um bom nível, tá? Não é um cara que vai entrar ali simplesmente e ser atropelado, pelo menos normalmente, né? Às vezes pode acontecer, a gente não prevê o futuro, mas na teoria ele é um contra-golpeador. Ele tem, inclusive, estatisticamente 60% de defesa dos golpes, o que é muito alto. Falando de queda, e, enfim, das estatísticas, antes de mostrar detalhe, ele não tem muitas quedas, tá? Ele tem uma queda a cada 15 minutos, então muita gente sempre fala, o Ankalaev é o cara que vai ganhar do Poatan, mas você precisa aprofundar um pouco mais, ele não tem um grande volume de queda. Se a gente for pegar contra o Johnny Walker na última luta, ele não aplicou queda, na anterior, com o próprio Johnny Walker, ele aplicou uma queda só, aplicou duas contra o Blachowicz, não aplicou contra o Anthony Smith que puxou pra baixo, né, muito inteligente, aplicou só uma queda no Marreta, numa luta de 5 rounds, de 25 minutos, aplicou só uma no Volkan Oezdemir, 3 no Nikita Krylov, que foi a luta onde ele mais derrubou, ele não derrubou o Cutelaba, nenhuma das duas lutas, derrubou só uma vez o Dalshalu Jambula, derrubou só uma vez o Cleiton Abreu e não derrubou o Pratinho. Então, se a gente dá uma olhada aqui no geral, realmente ele tem uma média pequena de quedas, então qual é o risco que todo mundo fala, né? Ok, ele derruba, quando ele quer derrubar ele é bom nisso, só que o principal dele é o domínio, e o domínio nem sempre precisa ser quando ele derruba e tá no chão, ele pode te dominar ali na grade, e isso ele faz. Se a gente for olhar os minutos de domínio, ele realmente tem muito domínio em cima dos seus adversários, que geralmente é isso, fazendo força na grade, o que torna a luta dele chata pra mim, e eu acredito que pra maioria que assiste. Tá? Então ele se preocupa em vencer, não à toa que ele não perde há muito e muito tempo, que ele perdeu lá na estreia contra o Paul Craig, numa luta onde ele estava vencendo claramente e foi finalizado no último segundo da luta. Então é por isso que esse cara vem com uma sequência absurda de vitórias, porque ele ganha independente de como vai ser a luta. Então se precisar amarrar, ele amarra, se precisar trocar mais e ser mais agressivo, ele troca, enfim, ele faz o que precisa para vencer, e talvez isso torne ele perigoso, né? Então chega de blá blá blá, vamos aqui mostrar alguns detalhes do jogo dele, né? Bom, começando aqui com esse hábito que ele tem de levantar a perna da frente para evitar os chutes baixos. Ele faz isso bastante, dá para ver aqui parando que ele já tá com a perna marcada, mas ele evitou a grande maioria dos chutes do Marreta. Só que o Ankalaev é um cara branquelo, que nem eu. Então, quando ele toma chute baixo, por mais que não tenha um grande volume, não tomou 20 chutes, mas a perna marca muito fácil, a pele dele é muito clara, então tomou 1, 2 ali, já estava bem vermelho, tá? Então, ele conseguiu evitar muitos chutes aqui nessa luta, porém, os que tomou, né, realmente ficou marcado. Mas nessa luta com o Marreta ele não sofreu tanto, né? A pior luta dele tomando low kick foi contra o Blachowicz, que ele realmente dava umas falseadas e tal, mas ele tem esse hábito, né? Ele é canhoto, ele tem o hábito de levantar
levantar bastante a perna da frente para evitar os chutes ali, às vezes já para fazer o check e tal. Se o cara que tá chutando não tomar cuidado, ele pode quebrar o pé, né, dependendo de onde pegar o chute. Outra característica, antes de eu continuar aqui, é que ele luta muito bem nas duas bases, né? Então, se ele toma muito chute em uma, ele pode trocar, e ele luta bem nas duas, ele chuta bem dos dois lados, então ele realmente, você não percebe muita diferença quando ele troca de base, né? É um cara que lida bem com isso, então pode ser uma alternativa caso ele sinta muitos chutes na perna, mas, obviamente, falando de Ankalaev de Poatan ou qualquer outro adversário de Poatan, a gente sempre vai olhar quando o cara toma chute baixo, né? É difícil a gente pegar também, vamos ser justos aqui, algum cara que defenda muito bem chute baixo, tá? É bem raro, né? É normal tomar chute baixo porque é um golpe muito rápido, então a gente nunca vai achar um cara que se defende perfeitamente bem. Inclusive, né, o próprio Poatan também toma bastante chute baixo, né? Enfim, é complicado. Vamos continuar. Tava ali fazendo o seu movimento, mas olha como a perna dele foi escurecendo, né? Passando alguns momentos do vídeo, né? Olha como a perna tá marcada, né? Mas enfim, continuando aqui, mesma coisa, o hábito, olha lá. Aqui ele já conseguiu bloquear, né? Aqui ele conseguiu fazer o check para dentro, ó, com o joelho e ainda contra-golpeou, né? Olha lá, bloqueou bem e jogou o chute baixo por dentro. Olha lá, mesma coisa. Tirou a perna ali e jogou o bom contra-golpe. Então, ele não é bobo, né? Nem um pouco. Aqui é um contra-golpe que ele tem hábito de fazer, né? Que é jogar esse cruzado de direita. Olha lá, ele faz o check, ele achou que havia um chute, né? Olha lá, ele achou, porque o Marreta fintou o chute baixo, aí ele levantou o joelho, só que o chute não veio, e aí ele aproveita e joga o cruzado. Ele faz isso com bastante frequência, né? E aí jogou um chute no corpo ainda de esquerda, ele chuta bastante. Olha, a mesma coisa, ó. Bloqueou e pum, cruzou. Só que não mediu muita distância. Aí ele acertou bem, né? Olha lá, mesma coisa. Ele achou que havia um chute, e acabou jogando a mão direita. E aqui é uma cena que talvez tenha que prestar bastante atenção, né, no caso do Poatan, que é o problema de você chutar baixo com frequência, porque o cara pega o time. Nesse caso, ele deixa o chute entrar para agarrar a perna, e aqui ele tentou derrubar o Marreta, né? Então, ele nem insistiu muito porque ele estava ganhando a luta mesmo na trocação, então ele não quis ficar grudando demais, dominando demais. Mas contra o Poatan, é certeza que se tiver oportunidade ele vai grudar para derrubar e vai ficar lá fazendo uma luta infernal, né? Então, é isso, é o jogo do cara. Aqui continuando, alguns golpes retos no corpo, ele usa bastante a mão esquerda, usa também esses chutes de esquerda no corpo, tudo golpe que incomoda, e aqui também a parte que preocupa a gente que torce pro Poatan, né? Ele faz muito esse jogo de domínio, jogo de ir pra grade, olha lá, abraça, vai pra grade, fica lá o dia inteiro, né? Aqui, claro, são pequenos momentos, mas teve um momento aqui que ele ficou 3 minutos, tá? Naquela posição, e dando joelhada, então o árbitro não podia também interromper e ficava naquela maravilha de se assistir. Aqui, a queda, né? Ele derruba muito bem, tá? Não tem uma grande frequência de quedas, porque geralmente não precisa, né? Ele ganhou todas as lutas sem precisar ficar fazendo esse jogo, então como é um jogo cansativo, ele não usa muito, mas a gente sabe que contra o Poatan ele vai precisar, então é capaz dele tentar queda com muito mais frequência, tentar grudar com muito mais frequência, porque como eu falei, ele sempre luta de acordo com o adversário, ele luta para ganhar, né? Então, se precisar ficar dando queda e dominando, é o que ele vai fazer. Se ele se sente bem ali e consegue trocar, ele ganha trocando. Então, não se enganem de simplesmente olhar a estatística e falar, ele derrubou uma vez só, tal, não sei o quê. Não necessariamente é isso que ele vai fazer, né? Então, a gente teria que torcer, na verdade, para ele confiar na trocação mesmo, vai, fica em pé e tenta, né? Mas eu não acho que ele tem um QI de luta baixo para isso. Eu acho que ele é inteligente, né? Aqui, dominando. Aqui, ground and pound, outra parte perigosa. Ele é bom de ground and pound. Inclusive, essa luta acabou, ó, no ground and pound. Então, são cenas que a gente não pode ver o Poatan se enfiando numa luta com Ankalaev, né? Ele não pode sofrer esse domínio na grade, não pode sofrer essas quedas e muito menos o ground and pound. É o risco maior, né? Aqui contra o Johnny Walker, dá pra ver que ele tem uma boa noção de distância, a mão pesada, né? Ele é canhoto e nocauteou com a mão direita, ainda depois jogou outra no rosto. Então é um cara que tem seus perigos, né? Mesmo na trocação. Muitos chutes por dentro e por fora, como eu falei, né? Nas duas bases. Avança aí, ó, solta boas combinações perigosas, principalmente com essa perna esquerda dele. Aí chutando por dentro, olha lá, chutando por fora, chutando alto. Enfim, vem de tudo, ó, contra-golpeando, ele contra-golpeia muito bem. E aqui, um momento eu sempre deixo pro final, né, quando o cara não vai bem, que ele toma um knockdown do Marreta saindo do clinch, né? Olha lá, ele dá a joelhada, não toma cuidado, vem a mão de raspão, pega ali, mas dali ele foi pra queda e dominou e pronto, e
perdeu o round por 10-9, nem deram 10-8, nenhum dos 3 juízes, mas ele acabou perdendo o round, mas não passou nenhum grande aperto. Então, o que dá pra gente perceber das lutas que eu peguei aqui, foram quase, acho que foi 1 hora de luta bruta no total, pra eu extrair tudo isso aqui, deu pra ver que é um cara com um jogo relativamente simples, né? Ele entra ali, ele troca, se ele tá confortável, ele fica trocando, se ficou um pouco desconfortável, ele leva pra grade, domina ali por muito tempo, e se tiver oportunidade e ele tiver afim, ele ainda te derruba e te controla ali, e se possível te aplica um ground and pound. Então, ele é um cara extremamente inteligente e ele não tem problema nenhum em fazer luta chata. Então, se ele precisar te dominar, ele vai te dominar. E se ele precisar ficar 5 minutos do round, andando de um lado pro outro e dando um golpezinho, passa 1 minuto, dá outro golpezinho, passa 1 minuto, dá outro golpezinho, ele faz, tá? Então, ele é um cara extremamente paciente, o que torna ele um cara chato de se assistir. Então, qual que é o problema? Ele é um cara pragmático. Então, se ele for lutar realmente com o Poatan, ele deve fazer exatamente isso. Ele vai ficar na marcha lenta, ele é um cara contra-golpeador, vai ficar na dele ali, ele se defende bem e vai ficar estudando. Quando o Poatan tentar avançar, tentar jogar golpe e tal, não sei o que, provavelmente ele vai tentar grudar, levar pra grade, ficar dominando. Se o Poatan der a oportunidade, ele vai querer derrubar, vai ficar dominando ali por cima, e se der também, ele acha ali um ground and pound. Se não der, ele vai ficar amarrando até acabar o round e vai fazer isso por 5 rounds. Então, é um cenário, o Ankalaev vencer o Poatan fazendo esse tipo de jogo, fazendo exatamente isso. Troca um pouco ali, oportunidade, domina, derruba e controla. Se não der pra derrubar, fica controlando a grade e faz uma luta incrivelmente chata, né? Então acho que o UFC nem quer esse cara como campeão. Eu não ia querer, né? Aliás, se eu fosse o UFC e eu sendo eu mesmo também não quero. Mas existe sim possibilidades, brechas, tá? Por mais que não sejam tantas quanto outros adversários do Poatan, né? É muito mais fácil se acertar o Prochazka, né? Não dá nem pra comparar. O Prochazka é muito mais fácil de atingir, o Jamal é muito mais fácil de atingir, o próprio Blachowicz é mais fácil, né? Eu acho que realmente o Ankalaev seja o mais difícil, porque o cara é canhoto, se defende bem, é contra-golpeador, então é um pouco mais chato, né? Não é um cara tão simples assim na trocação. Tem golpes pesados, então tem um certo risco. Claro que o Poatan é melhor, mas tem um certo risco. Agora, o problema é realmente se o Ankalaev tiver com essa disposição de ser o cara chato, se for também um cara inteligente. Se ele for ali e traçar a estratégia de realmente qualquer movimento grudar, vai ser muito chato. E é ruim pro Poatan, porque esse domínio, principalmente na grade e também na queda, cansa muito, desgasta. Então, um round que o Ankalaev faça isso, de botar a pressão e principalmente se derrubar e ficar por cima, vai desgastar muito os braços do Poatan. E aí que tá o problema, porque você perde potência. Então, é difícil você ter resistência, porque assim, o cara que é trocador, geralmente ele tem resistência na trocação, né? Quando o cara é grappler, ele tem mais resistência ali na isometria e tal, não sei o quê. Então, o Poatan ficar fazendo isometria no grappling o tempo todo vai minar demais os braços dele. Então, seria uma estratégia pro Ankalaev, né? Fazer o domínio, aplicar queda, ficar por cima, tirar a potência ali do Poatan, até que o Poatan, fazendo isso, sei lá, por 2 rounds, não tenha mais pegada. E aí fica muito mais tranquilo, né? Você tira o risco. Você, claro, existe a possibilidade ainda assim de você tomar uma pancada e perder? Obviamente, né? Mas diminui muito, diminui consideravelmente a potência dos golpes, a velocidade e tal, né? E outro fator que é a favor do Ankalaev, e sempre vai ser de quem é mais completo, é você poder misturar, né? Então, como eu disse, o Ankalaev é bom na trocação e ele pode mesclar com as entradas de queda e tal, e plantar essa dúvida na cabeça do Poatan. Então isso meio que nivela a luta até em pé. Por quê? Porque o Ankalaev não precisa se preocupar em defender queda, e o Poatan precisa. Então isso pode atrapalhar o Poatan, né, na forma dele lutar. Ele não vai estar confortável ali para trocar como ele estava com o Jamal, porque o Jamal só troca. O próprio Prochazka até derrubou, mas é um cara que troca muito, não derruba muito, não é parte do jogo dele. Agora, com o Ankalaev, o Poatan vai ter essa dúvida, né? Não pode ficar 100% com a guarda lá em cima, porque senão vai tomar queda, e não pode ficar com a guarda 100% lá embaixo, porque o Ankalaev é perigoso. Então, como o Ankalaev é um cara completo, ele traz essas dúvidas para o Poatan que dificulta o jogo dele, né? Ainda mais se o Ankalaev gruda um round ali, aí que o Poatan vai ficar mais receoso ainda, né? Fala, pô, o cara vai vir grudar, não sei o quê. Então ele tem que mudar um pouco o estilo, não dá pra ele lutar como ele lutou com o Jamal, indo pra frente, porque aí você tá ajudando o Ankalaev. Então é realmente um quebra-cabeça, né, pro Poatan ter uma estratégia para vencer ele. Obviamente, pode fazer o básico, usar os chutes baixos, tudo isso que ele está fazendo recentemente, porém, tem o mesmo problema, né, do fato do Ankalaev ser canhoto, o Poatan ter que chutar com a perna da frente, que ele chuta um pouquinho mais fraco, e também tem esse problema do próprio Ankalaev, como o Jamal fez na luta com o Poatan, conseguir chutar, tanto por dentro quanto por fora dos dois lados. Enfim, é uma luta complicada. Nas bolsas, eu chuto, tá, que
seja bem parelho, mas talvez coloquem o Ankalaev com um leve favoritismo, justamente por ser finalmente um grappler de nível para enfrentar o Poatan. O Poatan até hoje não enfrentou um grappler, né? Ele só pegou esses caras da trocação, da praia dele. Então é um pouco mais tranquilo da gente escolher o favorito. Agora, quando bota um bom trocador com um bom nível de grappling, né? Um cara com quedas, um cara ali com domínio e tal, realmente é complicado. E só para não esquecer aqui, o Ankalaev não tem finalizações e tal, né? Não é realmente um cara do jiu-jitsu ali que busca, não que ele não saiba, né? Mas geralmente ele tenta dominar e bater no ground and pound, tá? Então, ele é um grappler justamente porque ele sabe fazer esse jogo de queda, de grudar, de fazer força, isometria, ele tem esse jogo, né? Mas realmente não é um cara que fica buscando pegar não na finalização, né? Se ele tem oportunidade, ele bate, como eu mostrei aqui agora há pouco. Enfim, dando a minha opinião aqui, eu acredito, tá, que o Ankalaev seja também para mim, assim como eu acredito que as bolsas coloquem, levemente favorito, tá? Sei lá, 55-45, mas cara, é bem pouco, tá? Eu, reassistindo aqui, eu acho que tem uma grande chance sim do Poatan vencer, tá? Por isso que eu só não coloco como favorito porque é o mesmo argumento que eu usei em lutas recentes, né? É o cara mais completo, é o jogo que não casa. Então, por o jogo não casar, por o jogo do Ankalaev ser pelo Ankalaev, né, ser um cara que sempre vai no jogo, vai na estratégia e tal, não é um cara muito que se arrisca, né? Não faz questão de fazer luta emocionante. Então, como é um cara mais frio assim, eu acabo acreditando que ele vai sim tentar fazer um antijogo. Então, acho que por isso, por ser mais completo, ter mais opções e até mesmo trazer ali aquela dúvida que eu falei pro Poatan na hora da trocação, não poder ficar tão confortável, eu acho que ele é 55% favorito, mas é no máximo, tá? Eu acho que nem 60-40 não chega. E vamos ver nas bolsas, né? Eu chuto que as bolsas também vão botar o Ankalaev como um leve favorito. Porém, posso estar errado, mas é isso. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? Vocês acham que realmente dá para ele fazer esse joguinho chato, pentelho e acabar ganhando? Ou não? Vocês acham que o Poatan, de qualquer forma, vai conseguir aí sobressair? Enfim, né? Eu torço mais do que nunca. Eu acho que de todos os adversários, o Ankalaev é o que eu mais torço pro Poatan, porque o Ankalaev só faz, né, quase sempre luta chata. Então, é muito melhor o Poatan como campeão. Mas, analisando friamente, como eu falei, o primeiro grappler, né, que o Poatan vai pegar, eu acho que vai trazer dificuldade. Mas, enfim, comenta a opinião de vocês aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!